Olha, hoje é dia do quadro Eu Tenho Direito, a gente vai falar sobre uma realidade para muitas pessoas. Trabalhar de casa, para muita gente, parecia até um sonho, não era? Não ter que enfrentar trânsito, poder dormir até um pouco mais, quem sabe até não precisar caprichar tanto no visual. Aí vem uma pandemia. Muitas empresas, como medida de proteção, tiveram que colocar os funcionários para trabalhar de casa, o famoso home office. Só que aí, como definir as demandas de trabalho? Como não deixar o chefe extrapolar nessas solicitações? É assunto do nosso quadro Eu Tenho Direito? Mais uma segunda-feira conosco, Sheila Sodré. Oi, Sheila, boa tarde, amiga. Boa tarde, Fernanda. Sempre com temas interessantes e atualíssimos, não é? E a gente conta mais uma semana com o Daniel Sebadelli para trazer mais informações para a gente. Oi, Daniel, boa tarde. Oi, Fernandinha. Oi, telespectadores da TV Tambaú. Oi, Sheila. Obrigado pelo convite. Hoje você está ao ar livre aí, né? Acabei de ver um passarinho, coisa linda ali, ó, entrando na caixa do ar-condicionado, ar puro. Tô em casa, Fernanda. A turma tá almoçando na sala, eu fui expulso. Muito... Acontece. Sheila Sodré, cada semana ela vira a câmera do celular dela para um lado de um quadro. Então a gente está conhecendo a coleção de artes da nossa advogada, né, amiga? Boa tarde mais uma vez, meninos. Vamos falar sobre um assunto que, inclusive, me parece que vai ter aí um posicionamento até do governo para orientar aqui advogados, publicitários, enfim, algumas empresas pessoas que estavam indo para escritório permanecerem em home office. Então, acredito que muito em breve seja essa a orientação em definitivo, viu, Daniel? Então, acostuma aí com a galera de casa, porque me parece que vai ser assim. Mas essa realidade... Oi? O município de João Pessoa já definiu, né, que para advogado, contadores... Entrou em vigor, era para hoje, né? Era para hoje, né, Sheila? Eu não vi, eu não olhei. Entrou em vigor o decreto? Entrou sim. Então é a partir de hoje. Pronto, então tá valendo, agora todo mundo literalmente em casa. E assim como a profissão de vocês, outras realidades de outros profissionais também se tornou realidade esse home office. E tem muita gente que diz assim, puxa vida, eu estou trabalhando muito mais, porque o meu chefe está cobrando muito mais, está passando do horário, enfim, tem levado mais estresse ao trabalhador. Então o meu primeiro questionamento, vocês fiquem à vontade para escolher quem vai responder, é como demarcar para esse gestor, para essa empresa, o tempo de trabalho. Eu sou obrigada a cumprir exatamente o tempo que eu estava acostumada anteriormente a trabalhar? Fernanda, deixa eu só aproveitar e complementar a sua pergunta e a gente passa para Daniel. Precisa ser por escrito essas novas regras, Daniel? Aí eu passo a bola para você responder. Valeu, pessoal. Sheila e Fernanda e todo mundo que nos assiste. De fato, o regime de teletrabalho, o home office, por regra, ele não é sujeito a controle de jornada. Sendo que veio a MP 927 e criou uma forma híbrida, a fim de permitir que os trabalhadores, os empregados, passassem a trabalhar em casa sem prejuízo do seu salário, enfim, das suas obrigações mensais. Então, a dica que nós damos é, quem tiver de fato em teletrabalho, você que botou seu empregado em teletrabalho, procura respeitar a jornada que ele já tinha. Né? Hoje tem muitos meios de o empregador controlar a jornada, através de timesheet, que é por tempo, através de acesso remoto, enfim. E, de fato, Sheila tem que ter um acordo escrito. Tá vendo? Isso é importante, tá vendo, Fernanda? Até essas regras, estabelecer, por exemplo, Fê, você há de convir, por exemplo, em relação a material de trabalho. Não é? Quem fornece os instrumentos de trabalho para quem está trabalhando home office? Por exemplo, Daniel, a internet. Às vezes no seu trabalho, às vezes não, gente, sempre no trabalho necessita de internet, né? E só que a internet da minha casa, eu passava o dia fora, vou pensar nessa hipótese, a velocidade não era tão grande, ou às vezes nem tinha, usava o 3G do celular. E aí, a empresa necessita de internet. Quem dá essa internet? É a empresa ou o funcionário? Isso pode ser um acordo firmado entre empregado e empregador, tá? O que a MP 927 reza, ela foi inclusive prorrogada agora, junto com todas essas que versavam sobre direito de trabalho, sobre impactos trabalhistas, foram todos prorrogados por mais 60 dias por um ato da mesa do Congresso Nacional. Então, o que é que diz lá a MP? A MP diz que o empregador poderá fornecer esses equipamentos em regime de comodato
pagar por essa infraestrutura, isso não vai caracterizar a verba salarial, ou seja, ele não vai ter que depois incorporar isso ao salário do empregado. Ou, se ele não puder fazer isso, ele vai pedir que o empregado assuma esses riscos e ele reembolse, e assuma esse equipamento e ele reembolse de alguma forma. Mas ele não pode impor ao empregado que compre um computador novo, que compre um celular melhor, que compre uma internet melhor. Ele, de fato, tem que fornecer esses meios. Mensagens no WhatsApp é uma outra problemática. Porque enorme. Não é porque estão dizendo assim, olha, agora não tem mais hora. É o telefone da empresa ligado 24 horas, então é 2 da manhã, é 3, é 4, é 5, enfim. Uma coisa é você ter uma relação de proximidade com o seu gestor. Outra coisa são demandas de trabalho chegando em horários impróprios, né, Daniel? Como colocar limites nisso? A MP também, Sheila, ela traz lá no artigo 4º, parágrafo 5º, uma disposição que diz o seguinte, que o tempo de uso desses aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal do trabalho do empregado não constitui tempo à disposição do empregador. Então, a lei que justamente dá um escape para o empregador para ele poder cobrar um pouco mais do empregado fora do regime de trabalho. Minha posição enquanto advogado de empresa, não cobra, tenta restringir o grupo de WhatsApp ao horário normal de trabalho para que você evite problemas e faça uma sobrejornada, uma hora extra indevida em favor desse empregado. Pode configurar hora extra, Daniel? Fernanda, em tese, sim. A depender do caso, sim. Desde que haja no contrato escrito a fixação de uma jornada padrão e aí a briga, a discussão vai ser grande se esse período de conversa fora do horário de trabalho vai ser ou não tempo à disposição do empregador. A MP, que está em vigência, diz que não, mas a realidade pode ser outra. Muito bom. Pois é, Fernanda. E a gente tem que ver que tudo é uma questão de bom senso, né? Então, assim, hoje, como Daniel logo no início falou, existem formas de você controlar, existe uma forma para você acompanhar a produtividade. E essa responsabilidade de acompanhar a produtividade, de ter meios, é da própria empresa, né? Como é que eu encaminhei uma documentação e eu quero, até o final do dia, os balancetes prontos, dentro do limite que tinha. Então, tudo é uma questão de bom senso, de horário, tá? Agora, Daniel falou uma coisa bem interessante. Não é também qualquer conversa no WhatsApp que você tem com o seu patrão que vai caracterizar também uma possível hora extra, né, futuramente. E outra coisa são os termos que também tem que entender que mesmo sendo no WhatsApp, que é uma conversa às vezes informal, tudo também tem formas de se falar e formas de se pedir, de se comunicar do empregado para empregador, que são coisas também que tem que ser levadas em consideração, porque entra num ambiente aparentemente informal, né, onde às vezes pode até acabar extrapolando algum horário, mas também tomar muito cuidado com o que se fala, com o que se escreve, na hora que se pede, que solicita também essas informações, ou requer ou avalia trabalho, Fernanda. É isso! O importante, eu acho, Fernanda e Sheila, é que o empregador e o empregado se valham sempre, nesse período de pandemia, de documento escrito. No direito do trabalho não há esse costume de se escrever tanto como no direito civil e outros ramos do direito. Então, faz o contrato. O combinado não sai caro, já tem esse ditado, né? Então, isso. Acerta com o teu empregador, acerta com o teu empregado. O que é que eu vou arcar? Eu vou arcar com a minha internet? Você vai me reembolsar? Eu vou arcar com a minha conexão de dados para outro fim? Então, combina tudo com o teu empregado, você que é empregador, que não vai ter problema. Muito Daniel, bom. E Fernanda, sabe uma coisa que é importante? É em relação, por exemplo, a algumas verbas que se tinha. Por exemplo, transporte, que já não vai ter. Correto, Daniel? Fica suspenso essas Correto. Né? Então, isso... tudo que era pelo trabalho, Sheila, vai ser suspenso, em grande parte, tá? Como vale transporte, por exemplo, um adicional de periculosidade, que ele não está mais exposto àquele ambiente perigoso ou aquele ambiente insalubre. E a compatibilidade do regime de teletrabalho na atividade desse empregado, ele não está mais sujeito àquelas condições de trabalho que sujeitavam ele a um risco adicional ou que eram necessárias a custear o trabalho dele, caso trabalhe e vice-versa, essas despesas podem ser suspensas pelo empregador. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, chega uma dúvida aqui que não é relacionada a home office, né? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, para o pessoal de casa, vou pedir para a Sheila depois, Sheilinha, dar esse auxílio a essa pessoa que mandou para cá, porque mandou tão insistentemente que a gente vai tentar fora do ar dar essa força para esse telespectador. Combinado assim?
Agora Combinado, Fernanda? Agora é o Combinado. seguinte, vou aproveitar a presença aqui da Daniel. Daniel, em linhas gerais, a gente sabe que são muitas novidades, não é? É tudo muito diferente. O Brasil, em especial, na maioria das funções, não tinha essa experiência de fazer home office com tanta frequência. Eu, por exemplo, nunca tinha feito, enquanto jornalista, home office, de estar literalmente no ar. Então, vivenciei isso no início, né, dessa pandemia, então é tudo muito novo para todo mundo. Em linhas gerais, qual orientação você daria para quem está fazendo home office para se precaver, para, inclusive, se resguardar, né, de situações e questionamentos futuros? Contigo, Daniel. É verdade. Eu acredito que o primeiro passo é ter uma boa cabeça para aquele empregado. Você dá apoio psicológico ao seu empregado. E entender que, de fato, ele tem dificuldades no ambiente de trabalho novo dele, que é a casa. Então, ele está com os filhos em idade escolar, fora da escola, ele está com as atividades totalmente desorganizadas na sua vida pessoal. E isso, de fato, vai dar reflexo na sua vida profissional. Então, primeira coisa é dar apoio ao teu empregado. Ver com ele o que ele está precisando de fato para ele fazer essa autogestão do tempo. Segundo, bota por escrito tudo que vocês combinarem. Acho que é o melhor caminho. Como eu disse, o combinado não sai caro. E terceiro é o que Sheila está falando, razoabilidade e proporcionalidade no uso do trato dessas atividades do empregado no dia a dia dele. A gente tem que compreender que todo mundo foi pego de calça curta. Ninguém esperava que o mundo que estava se preparando para entrar em teletrabalho daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tivesse todo mundo que entrar em teletrabalho agora. Então, paciência, compreensão e bom senso, eu acho que é um tempero aí essencial para essa relação entre empregado e empregador, Fernandinho. Muito bom. Meu amor, muito obrigada, Sheila Sodré. Um cheiro para você. Até segunda que vem. Sheila está na internet como @Sheila_Sodré. Daniel, você também está no Instagram, não é? Tô, na @Sava Advocacia, nosso escritório, lá a gente está dando uma enxurrada de notícias em favor de todas essas legislações novas que estão sendo editadas aí nesse tempo de pandemia. @Sava Advocacia. Sava, S-A-V-A, é assim? S-A-V-A, isso. Muito bom. Obrigada, viu, pessoal? Um beijo para vocês, uma semana cheia de luz e coisas boas, igual o passarinho que passou ali, né? Olha, a gente tá tão dentro de casa que o mínimo possível de ficar, né, numa varanda, vendo uma luz, sentindo uma luz, um sol, vendo um passarinho, a gente já faz questão de estar. E olha, hoje na nossa enquete,